Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então? Lucas capítulo 17, versículo 20. A vinda súbita do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Amém. Oremos a Deus. Pai santo, Pai glorioso, em teu santo nome, Senhor, estamos aqui reunidos, porque sabemos que o Senhor é Deus que se agrada quando teus filhos se reúnem para te adorar, para te louvar, para te bendizer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. E nós oramos para que o Senhor aceite nesta noite o nosso culto de louvor, nosso culto de adoração, e que agora, Senhor, de uma forma sublime, de uma forma especial, o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha nos ensinar, Senhor, todas as coisas, porque, ó Deus, como disse Jesus, se eu falo das coisas da terra não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Meu Deus, somente o Espírito do Senhor pode nos falar de algo tão sublime, tão perfeito e tão glorioso, que é as coisas do reino. Assim nós te pedimos, fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus havia curado 10 leprosos, e somente um voltou para dar glória a Deus. E quando aquele que voltou e deu glória a Deus, se prostrando perante o Senhor disse para ele: levanta-te, vai, a tua fé se salvou. E de repente, os fariseus se aproximam do Senhor com essa pergunta: quando havia de vir o reino de Deus? A preocupação dos judeus era saber se o reino de Deus havia de vir e quando seria a manifestação do reino de Deus. Provavelmente eles já haviam ouvido o profeta, ou melhor, João Batista, ali no Rio Jordão, pregando sobre o evangelho do reino, dizendo para que eles se arrependessem dos seus pecados, dizendo para eles terem mudança de atitude, mudanças de vidas, para que eles pudessem fazer parte do reino de Deus. João Batista foi até severo quando ele disse: olha, agora o machado já está posto à raiz da árvore, né? Toda árvore que der fruto vai ser poupada, mas aquela que não der fruto vai ser cortada e vai ser lançada ao fogo. O fogo significava uma punição eterna, mas a árvore que produzisse fruto seria poupada. Então ele estava incentivando que a árvore desse fruto e que aqueles frutos fossem frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não diga, somos filhos de Abraão, não bata no peito dizendo, que somos filhos de Abraão, porque eu vos declaro que Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. A preocupação de Deus era de trazer aos corações
ao mundo uma mudança total, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança que eles ainda não haviam experimentado em nenhuma época de todos os tempos, desde o tempo de Adão até aquele tempo presente. É verdade que eles tiveram muita experiência, é verdade que eles provaram o amor de Deus. Basta dizer que quando eles saíram da terra do Egito e passaram pelo deserto, eles viram a manifestação de Deus de diversas formas, de diversas maneiras. À noite, Deus se apresentando para eles numa chama de fogo para clarear todo o arraial onde eles estavam. E durante o dia era uma nuvem que se posicionava debaixo do sol para que o sol não queimasse aquele povo que estava caminhando ali pelo deserto. Eles viram a manifestação de Deus, a água que brotava da pedra, e aquela pedra era Cristo. Grande foi a manifestação de Deus, mas Deus tinha algo ainda mais sublime, Deus tinha algo ainda mais especial. Deus queria revelar para eles o reino, e Deus muitas vezes havia falado sobre esse reino, e eles estavam na expectativa da chegada do reino de Deus. Então João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista disse: é chegado o reino de Deus. E mais tarde, quando o Senhor Jesus começou a pregar, ele também disse: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é manifestado, o reino de Deus está entre vós. E agora, os fariseus, nesta interrogação ao Senhor Jesus, eles perguntam: quando havia de vir o reino de Deus? E Jesus disse: o reino de Deus, ele não vai vir com aparência exterior. Ele não vai vir com aparência exterior. O reino de Deus, ele vai estar dentro de vós. Ele vai estar no meio de vós. Ele vai estar em vós. É uma transformação completa. Ele não é comida, disse o apóstolo Paulo. Não é bebida. Mas é gozo, é paz, é alegria, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Esta é a manifestação do reino de Deus. Quer que a manifestação do reino de Deus aconteça na sua vida? Olha só, alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus, ele está dentro de nós, produzindo algo que o mundo não conhece. Jesus disse: é o Espírito da verdade. O mundo não pode ver, o mundo não vai saber, mas vós o vereis, vós o conhecereis, porque ele habitará em vós. A manifestação do Espírito Santo em nós é a manifestação do reino de Deus. É algo que veio do céu para estar em nossa vida, produzindo algo de sobrenatural. Amém? A Bíblia nos diz que no dia de Pentecoste, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, 120 discípulos, entre eles estavam as irmãs, as mulheres, que estavam ali esperando a promessa do Pai. E quando eles estavam ali no templo, aguardando aquele acontecimento que viria do céu, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados.
Estava lendo a Bíblia? Estava em oração? A única coisa que sabemos é que eles estavam ali aguardando a manifestação da promessa do Pai. Eles estavam ali em obediência à palavra do Senhor Jesus, que disse para eles: não saia de Jerusalém, mas permaneça em Jerusalém. Aguarde a chegada da promessa. Aguarde a manifestação do poder de Deus que há de descer sobre vós. Então vocês ser-me-ão testemunhas. Ser-me-eis testemunha. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas só poderiam ser testemunhas se recebesse a efusão do Espírito, o poder que vinha do alto, o poder que vinha de Deus, a manifestação do reino que seria visíveis para eles, mas não para o mundo. Jesus disse: como o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? O mundo não pode receber o Espírito Santo, a não ser que ele se torne novas criaturas, a não ser que eles nasçam de novo, a não ser que eles experimentem uma nova vida em Cristo. Caso contrário, jamais eles terão o Espírito Santo. Isso é privilégio para o povo de Deus, para o povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Primeiro o sangue, depois o óleo. Primeiro o sangue de Jesus, depois o Espírito Santo, que vem sobre nossas vidas, nos tornando testemunha, nos tornando audazes, nos tornando corajosos, nos tornando destemido, nos tornando cheio da autoridade, nos tornando testemunha da palavra de Deus, porque recebemos através do Espírito Santo aquilo que não é da terra, mas aquilo que vem do céu. Então o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas a justiça. A justiça de Deus se manifesta em nossas vidas. É a paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. É a alegria do Espírito Santo que produz força. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Quando os discípulos foram revestidos do poder do Espírito Santo, naquele momento algo de sobrenatural começou a acontecer. As pessoas lá fora estavam dizendo: o que é isso? O que está acontecendo? Aquele barulho lá dentro daquela casa, do cenáculo, o que é isso? Alguns começaram a dizer: eles estão embriagados. Eram 9 horas da manhã e eles disseram: eles estão embriagados. O Pedro ouviu eles abusarem, dizer que eles estavam embriagados. E Pedro saiu para fora e disse: espere, vocês estão enganados. Isso não é embriaguez. Isso é cumprimento da profecia que está lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que está escrito: há de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que era isto? Manifestação do reino de Deus na vida dos crentes, na vida dos fiéis, na vida daqueles que estavam esperando uma promessa do Pai. E ali Pedro começou a falar do amor de Deus, da profecia, e começou a falar certas coisas para eles, e finalmente eles perguntaram: o que nós devemos fazer, irmãos? O que devemos fazer para sermos salvos? Eles entenderam a mensagem,
Eles sabiam que aquela mensagem era mensagem de salvação. Eles sabiam que para receber aquilo que os 120 haviam recebidos, eles precisariam primeiramente serem salvos. E a resposta foi: crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Arrependei-vos e credes no Senhor, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas primeiramente creia no Senhor Jesus. E agora, meus queridos, 3.000 almas. Naquele momento, é bem provável que algo maravilhoso aconteceu. Eu posso imaginar, porque não está escrito na Bíblia, mas pelos olhos da fé, eu posso ver quase 3.000 pessoas se aproximando de Pedro, aquela grande multidão chegando, provavelmente ajoelhando ali em plena praça pública e confessar os seus pecados. E ali deve ter começado um culto de confissão. Eles confessavam os seus pecados publicamente, orando, buscando, pedindo a Deus misericórdia, perdão pelos seus pecados, perdão pelas suas vidas pecaminosas, perdão pelas suas vidas distante de Deus. Eles estavam ali para celebrar a festa do Pentecoste, mas nenhum deles eram convertidos. Eles estavam ali para celebrar a festa do Pentecoste, mas nenhum deles tinha uma experiência real com Deus. Todos estavam distanciados do Senhor. Mas naquele momento, quase 3.000 vidas se renderam ao Senhor Jesus. E Pedro disse: agora vocês vão ser batizados, e vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E a partir daquele dia, a glória de Deus se manifestou sobre eles. E há quase 3.000 almas. Logo depois, mais quase 5.000 almas aceitaram Jesus. E assim o Evangelho foi sendo pregado, e multidões foram aceitando Jesus como Senhor e Salvador, porque esse é o principal objetivo da igreja: ganhar almas para o reino de Deus. A igreja existe por causa do reino. O reino está cheio de vidas que foram salvos pela pregação do Evangelho feito pela igreja. A igreja do Senhor, que somos nós, temos a incumbência de ir aos perdidos e falar-lhe que se permanecerem no pecado, eles estarão perdidos, mas se eles se renderem ao Senhor Jesus, serão salvos. Antes de Jesus partir, ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E este Evangelho do reino, eu não falei Evangelho da prosperidade, eu não falei o Evangelho das facilidades, porque esses Evangelhos é outro Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do reino. E o próprio Senhor disse: este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho. Então virá o fim. Ainda que outros evangelhos tenham antecipado em algumas nações
O fim não virá enquanto o evangelho do reino não chegar lá e não pregar e for pregado e as pessoas entenderem e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. É o evangelho do reino que importa que seja pregado, não o evangelho de Kardec, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho dos bens materiais, mas o evangelho que salva, que transforma, do qual o apóstolo São Paulo, ele pode dizer com toda ousadia, dizendo: eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez eu quero dizer, Paulo não disse: eu não me envergonho do evangelho de Deus, que é do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para abençoar financeiramente, para dar casas e mansões e bens materiais. Não foi isso que Paulo ensinou. Os irmãos estão entendendo? Há uma grande diferença e nós precisamos escolher qual evangelho nós queremos pregar. Porque este é o evangelho do reino. Se nós pregarmos o evangelho do reino, é porque nós estamos no reino. E o Espírito de Deus estará em nós, nos capacitando, nos levando a ensinar as pessoas a se voltar para Deus de corpo, alma, espírito, mente e coração. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou 100%. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida financeira foi lá no auge. Depois que eu aceitei Jesus, não é este o evangelho. O evangelho do reino não é comida, não é bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. O que é o evangelho do reino? Jesus disse: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o evangelho do reino, depois vem o acréscimo através da fé que você tem em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Eu quero nesta noite finalizar esta mensagem dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não foi em vão que Jesus ensinou: quando orardes, assim dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa é a oração que Jesus ensinou, que ele diz que devemos fazer, pedindo que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas como é feita no céu. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.